Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre irresponsabilidade afetiva e os impactos nas relações. Quando existe uma relação onde, de alguma forma, a irresponsabilidade afetiva acaba dominando a dinâmica, como cada um se coloca diante dessa situação e qual seria a forma funcional de nós nos relacionarmos quando alguém assume a postura de irresponsável afetivamente dizendo, né? Como nós podemos nos relacionar com essa dinâmica e qual a forma funcional de darmos conta dessa situação? Vamos falar hoje, então, sobre irresponsabilidade afetiva. Eu gostaria de começar essa abordagem lembrando o quanto muitos de nós foi convidado em algum momento da vida a ler O Pequeno Príncipe. Hoje, as pessoas não têm mais o hábito de ler O Pequeno Príncipe, mas na minha época, todo mundo praticamente era convidado a ler em algum momento da escola O Pequeno Príncipe. E eu me lembro que a primeira vez que eu li O Pequeno Príncipe, eu era bem pequena mesmo. Eu tinha acabado de alfabetizar, eu tinha uns 5 para 6 anos, e eu me lembro que meu pai apareceu com um livro do Pequeno Príncipe em casa, e ele falava que era um livro que estava revolucionando a abordagem da vida das pessoas. E eu era muito curiosa. Eu lembro que eu ouvi meu pai conversando com a minha mãe sobre essa história, e depois eu fui pedir para minha mãe se eu poderia ver o livro. E aí a minha mãe disse, claro, pode ver e tal. E era um livro com os desenhinhos ainda branco e preto, um daqueles primeiros livros, né? Ó, a gente tem aqui a, a Eva dizendo, li há pouco tempo. Olha que legal, Eva. E aí eu lembro que quando eu li, eu fiz toda uma interpretação sobre o livro, que depois, quando eu fui ler de novo, um pouco mais tarde, eu interpretei de uma forma diferente. Mas me marcou muito, é, foi acho que um dos primeiros livros que eu li, e me marcou muito a forma como o Pequeno Príncipe se ocupava olhando e cuidando daquela rosa. E ali eu sinto que a gente tem muitas explorações. A gente pode fazer uma live só sobre a história do Pequeno Príncipe, porque ao mesmo tempo que ele cuida e ele volta o seu olhar para a Rosa, né? Ele acaba também despendendo energeticamente bastante recursos para tentar poupar aquela rosa de muitas coisas, né? Então, até que ponto também a lei da ajuda não ficou ali de alguma forma desequilibrada com a postura do Pequeno Príncipe em alguns momentos do livro. Mas voltando aqui à nossa questão da irresponsabilidade afetiva, né? Como todos nós sonhamos em sermos cuidados por pequenos príncipes, né? E como nós gostaríamos que a nossa vida fosse envolvida por pessoas que sempre se preocupassem com a forma como nós sentimos e lidamos com as situações. É importante nós separarmos aqui o joio do trigo, porque a irresponsabilidade afetiva ou a responsabilidade afetiva, ela não quer dizer que o outro ele é culpado por não entender a forma como você deseja muitas vezes receber demonstrações de afeto, ou o outro é responsável por entender. Depende se nós estamos falando sobre irresponsabilidade ou responsabilidade afetiva. É importante nós entendermos que a forma como nós desejamos receber demonstrações de afeto não necessariamente a forma como o outro sabe entregar demonstração de afeto. E isso não significa que o outro está agindo de forma irresponsável afetivamente com a gente. A irresponsabilidade afetiva, ela é diferente da forma como nós nos relacionamos com as pessoas e às vezes nos frustramos por não reconhecermos ali uma entrega de demonstração de afeto. Porque o que para um é demonstração de afeto,
para o outro necessariamente é. Então, às vezes, o que um acha que está demonstrando afeto faz com que o outro se sinta um tolo, um incapaz. Porque, às vezes, a forma que um tem de entender que demonstra afeto é entregando prestação de serviços. Então, eu fico o tempo todo tentando fazer, servir, servir, servir. Mas, por outro lado, aquele que não sente que quer receber dessa forma, mas quer receber um abraço, um beijo, que para aquele que está servindo não passa pela mente dele que a demonstração de afeto é dessa forma e ele acha que aquilo é um melado, é uma coisa vazia, sem sentido, mas fazer de fato, cuidar de fato é o que leva, é que deve ser levado em consideração. Então acaba gerando muitas vezes um sentimento de não atender a expectativa, mas não necessariamente quando você se relaciona com alguém e gostaria de ser tratado de uma outra forma, nós estamos falando sobre irresponsabilidade ou responsabilidade afetiva. Então, é importante nós selecionarmos aqui, ou nós aprendermos a diagnosticar o que é irresponsabilidade afetiva, né? E já de prontidão, termos em mente o respeito e um olhar diferenciado pela pessoa que se relaciona com a gente, não entrega aquilo que a gente quer, e ao invés de a gente tentar ganhar no grito aquilo que a gente quer, é nós olharmos e valorizarmos, entendendo que o outro está entregando aquilo que ele pode entregar. De qualquer forma, o outro vai entregar aquilo que ele pode entregar. Mas nesse caso, não existe uma situação disfuncional. Existe uma situação de incompatibilidade de demonstração e reconhecimento, mas não é uma disfunção, não é algo disfuncional. A irresponsabilidade afetiva, ela fere o direito do outro ser, fere a liberdade do outro ser. Então, atitudes que submetem, atitudes que humilham, atitudes que tiram a dignidade do outro, atitudes de maus tratos. Essas atitudes disfuncionais são consideradas irresponsabilidade afetiva. Ou seja, a partir do momento em que você passa a se relacionar com o outro, você precisa entender que existem limites de liberdade para o trato junto ao outro. Então, quando você tenta submeter o outro, ganhando no grito uma situação e gerando um sentimento de dívida, de culpa no outro, é diferente. A irresponsabilidade afetiva, ela gera sentimentos disfuncionais porque cobra do outro algo que não cabe a você cobrar. É diferente, o outro você entrega, né? Quando nós estamos falando de dificuldade em reconhecer demonstração de afeto, você entrega e o outro não consegue reconhecer. Parece que ele pode se sentir invisível, ele pode se sentir incompreendido, mas ele não se sente submetido, culpado, humilhado. A irresponsabilidade afetiva passa por sentimentos que geram relações disfuncionais no sentido do respeito pela vida humana. Então, quando eu submeto o outro a uma dor emocional, a uma dependência emocional, quando eu humilho o outro, tentando convencer o outro de que ele não é capaz, ele depende de mim para algo, no sentido de criar esse vínculo de dependência, para que eu não perca essa pessoa, eu acabo criando um vínculo de dependência. Um ciúme exacerbado, aonde começa a tirar a dignidade do outro, quando o outro começa a ser exposto a uma humilhação com dúvidas relacionadas a um ciúme, e a um ciúme doentio, que tira a dignidade do outro, faz com que o outro se sinta realmente humilhado. Enfim, então são relações que acabam se submetendo uns aos outros a um desequilíbrio que passa
pela humilhação, pela condição disfuncional que coloca o outro. Tá. E aí, quando a gente entende que isso realmente acontece, e se realmente alguém está vivendo uma situação que está sendo submetido, que se torna um refém. Eu fiz um atendimento a semana passada de uma pessoa que ela tem, com todo respeito, eu faço um comentário, claro que sem expor a pessoa de forma nenhuma, mas eu trago aqui à superfície uma informação de um atendimento, não como uma forma de divulgação, mas como uma forma de criar consciência. Ela tem o nome dela disponível para o marido usar numa empresa, mas ela não sabe como essa empresa atua. Ela tem uma procuração em branco que algumas pessoas da empresa podem usar o nome dela para tomar decisões, para aplicar, usar em contas bancárias, mas ela não sabe, ela não tem informação sobre o que está sendo feito. E quando ela tenta inserir, se de alguma forma ficar sabendo, tomar consciência sobre o que está sendo praticado, a informação é negada a ela e ela é submetida financeiramente a uma dependência para não ter muitos recursos de como se desvencilhar dessa situação. Então, ela acaba se tornando meio que uma refém dessa dinâmica toda. Eu faço vários atendimentos onde uma das partes ela sabe de um relacionamento extraconjugal da outra parte, mas não tem condições financeiras para pedir uma separação, pedir um afastamento e acaba se submetendo a essa situação. Claro que existe um ganho secundário aí. Eu sei que vocês vão colocar isso no chat. E eu enxergo esse ganho secundário também, porque a pessoa acabou se acomodando nessa situação e ainda não se sente capaz de sair dela. Mas, nestes casos, existe uma postura, uma conduta de responsabilidade afetiva. E o que fazer com isso? Eu estou trazendo esse assunto para te estimular a apontar o dedo e dizer: ah, o meu marido é assim, o meu pai é assim, a minha esposa é assim, a minha avó é assim. Não. Eu estou trazendo esse assunto para que nós exploremos uma outra consciência. Porque quando existe uma irresponsabilidade afetiva, existe uma forte tendência ao outro lado se tornar a vítima, se tornar aquele que se submete a essa irresponsabilidade afetiva e começar a justificar a vida através dessa submissão. E aí que vem a grande questão. Porque quando vem a submissão a essa irresponsabilidade afetiva, vem a necessidade de se apontar para um culpado. E aí nós somos tendenciosos a apontarmos para esses culpados. Nós ficamos buscando um culpado para apontar o dedo e dizer: você é o culpado. Eu hoje vivo uma submissão, uma humilhação, eu hoje vivo uma exploração, enfim, e você é o culpado. E no fundo, não existe esse culpado aparente que nós estamos apontando. Ah, Kátia, mas é o meu pai, é a minha tia, é a minha avó, é o meu marido, é a minha esposa. Esta pessoa que está praticando a irresponsabilidade afetiva, ela é um instrumento de um sistema. Um sistema que ainda precisa que você viva essa condição. Então, talvez lá atrás nós tenhamos uma história de índios que foram aprisionados e mesmo numa terra cheia de recursos, perderam o direito de exercer o seu desejo, porque foram aprisionados, humilhados e se tornaram até escravos de imigrantes que chegaram no Brasil. Se lá atrás, na história da família, nós temos a história de escravos, se lá atrás, na história da família, nós temos uma história onde alguém se tornou refém
porque teve um segredo que foi descoberto por alguém e passou uma vida inteira como refém desse alguém, tentando omitir esse segredo, e para que esse segredo não viesse à superfície, precisou se submeter ao desejo do outro. Nós não sabemos o que aconteceu lá atrás. Mas se você tem na sua história hoje alguém que pratica a irresponsabilidade afetiva, você precisa ainda viver a consequência dessa irresponsabilidade afetiva. E isso é muito importante. Porque enquanto você fica apontando o dedo para o culpado e dizendo, a fulana, o fulano, e são culpados ou é culpado por conta disso, daquilo, daquilo, no fundo, você está deixando de olhar aquilo que precisa ser visto, corrigido, para que você possa encontrar uma saída para isso que te aprisiona. Porque às vezes é tão sutil a irresponsabilidade afetiva que gera horas, ódio, raiva e sentimentos muito pesados. Não são sentimentos leves, não, são sentimentos extremamente pesados. Mas no momento seguinte, leva você a um sentimento de culpa por desejar se afastar dessa pessoa. Às vezes é um jogo tão sutil que essa irresponsabilidade afetiva, ela vai do sentimento de raiva, rancor, até o sentimento de culpa por estar sentindo raiva, por estar sentindo rancor, por estar desejando se afastar daquela pessoa. Vai de um lado ao outro. Vou pegar aqui um exemplo de um pedacinho de um filme para você entender o quanto isso é sutil e o quanto passa por diversas dinâmicas ocultas. Quem assistiu ao filme Homem com H, que conta a história do Ney Matogrosso, logo no começo do filme, o pai militar, o pai do Ney Matogrosso, militar, ele começa a submeter o filho a várias dinâmicas de esforço físico, tentando criar no filho um homem forte. E chega um momento que ele faz o filho bombear 1.500 vezes, depois ele vira uma rotina isso na vida dele, mas bombear 1.500 vezes sei lá, tipo uma torneira, uma válvula que enchia a caixa d'água da casa. Ali, para o pai, ele estava gerando uma forma de criar um homem forte. Por detrás dessa dinâmica, existia uma irresponsabilidade afetiva, porque quem viu a cena percebe que na cena ele humilha o filho, ele tira a roupa do filho, os vizinhos estão olhando, ele joga o filho no chão, ele coloca o filho numa condição de humilhação, numa condição de submissão. Esse filho, ele vai lá e ele fica bombeando, ele não dá o braço a torcer, porque ele tenta o tempo todo ser o homem forte. Quem assistiu ao filme vai ver que uma outra vez ele resiste para não chorar. O homem forte que o pai deseja que ele seja. Mas dentro dele existe alguma coisa levando ele para uma atitude contrária. Só que ele começa a viver um conflito entre ser leal ao pai e ser a essência dele. Mas voltando à postura de responsabilidade afetiva, então, naquele momento em que o pai humilha, o pai joga ele no chão, ali existe uma atitude de responsabilidade afetiva. Nos momentos seguintes, nas cenas seguintes, o Ney ele senta numa cadeira na mesa da cozinha, ele coloca a mão assim no rosto e diz: tomara que um ônibus atropele meu pai. E aí a mãe escuta e repreende o Ney. A gente tem aqui uma dinâmica sistêmica bastante profunda. Primeiro, nós precisamos entender que lá no passado existe uma dinâmica do
pai que era considerado um agressor na família e que foi julgado e negado, e que passa a se repetir na história ali daquele sistema, daquela família. Quando o Ney deseja a morte do pai, um filho que deseja a morte do pai não sustenta a sua própria essência, a sua própria alma, e passa a olhar para um desejo de partir. Para que naquele momento não começasse a se desencadear dentro do Ney um desejo de tirar a própria vida, o sistema começa a construir uma nova identidade de um Ney que vai de um militar da aeronáutica que tenta atender a expectativa do pai sendo militar, a morte desse militar e o surgimento do Ney artista, cantor, envolvido em artes. Ele mata o Ney forte, o Ney masculino, e começa a trazer todo um lado de feminilidade, de criatividade que era proibido pelo pai. Então o pai proibia, ele falava: Deus me livre um filho meu ser artista. Ele proibia, ele combatia a criatividade, que tem muito a ver com tudo que eu vou falar, que eu estou falando nesse podcast que foi hoje para o Spotify. Eu falo muito sobre a criatividade, sobre o ser podado na criatividade. Mas voltando aqui, o que acontece? Aí o Ney, ele começa então a negar aquele pai, mas entra em conflito, porque a irresponsabilidade afetiva gera muito esse conflito. Ele é meu pai, mas eu não consigo sustentar mais isso. Então ele mata o filho que deseja a morte do pai, traz um filho criativo do lado feminino. Claro que a gente olharia também para um trauma gestacional e para toda uma história aí de bagagem sistêmica dele. Mas o que ele faz? Ele muda de nome. E ele coloca Ney, e ele tira, eu não me lembro se era Barbosa, agora eu não me lembro qual era o sobrenome, e coloca Mato Grosso. E Mato Grosso é de quem? Do pai. Então veja, o conflito dele é tão grande que ao mesmo tempo que ele não, a ira dele é tão, sabe assim, é tão gigante que ele não consegue mais manter nada daquilo que ele tentava fazer para ser reconhecido pelo pai, mas de uma outra forma ele tenta ser leal ao pai, porque a necessidade de pertencer. Olha o conflito. Então a irresponsabilidade afetiva, ela gera um conflito sem fim entre continuar tentando pertencer àquele que nós sentimos que de alguma forma nos submete. E nós ficamos tentando conquistar aquele que nos submete, pertencer a ele, e aí vira um sentimento de culpa absurdo dentro de nós. Como virar o jogo? Como fazer diferente? Como fazer as pazes com toda essa história? Começando pelo princípio de que, se existe alguém que se tornou um irresponsável afetivo na nossa vida, nos poupou de nos tornarmos esse vilão. E dentro do nosso sistema, essa necessidade de sermos submetidos às humilhações, às dores, se fazia necessária. Então, o pai do Ney, ele deixa de ser o culpado e passa a ser um instrumento. E aí nós precisaríamos fazer uma análise profunda da história da família, entender em que momentos ainda aquela dinâmica de submissão, de escravidão, de, sabe, não atender a expectativa, enfim, o que lá atrás ficou em aberto, que precisa de correção e que passa por essa história onde precisa de alguém que faça, às vezes, de um vilão por uma irresponsabilidade afetiva
e aquele que se passe por vítima. Entendendo que quando isso acontece dentro de uma mesma família, a tendência é que os filhos vivam esses reflexos, que surjam casos de bipolaridade olhando para essa dinâmica, que surjam casos de uma gagueira olhando para essa dinâmica. Então é importante, nós não vamos mudar aquele que é irresponsável afetivo, mas nós vamos compreender que o apontar de dedos para ele só gera mais repetição. Kátia, mas ele causa tamanho dano, então eu tenho que fingir que nada acontece. Não é fingir que nada acontece, é entender que o próprio sistema, ele se incumbe de gerar o resultado daquilo que se planta. Então, se alguém se coloca numa condição de humilhar, ele acaba sendo submetido a humilhações. De uma outra forma, o sistema traz para ele essa exposição, porque o sistema é um espelho. Aquilo que cada um de nós pratica recebe um reflexo e vive sentimentos semelhantes àquele que nós desencadeamos às outras pessoas. Mas não cabe a nós viver um olho por olho, dente por dente, mas cabe a nós olharmos sistemicamente para a raiz que existe, que ainda faz com que nós estejamos submetidos a essa irresponsabilidade afetiva. E a partir do momento em que nós identificamos essa raiz, de duas uma, ou nós conseguimos nos afastar da pessoa que está gerando essa dinâmica do impacto da irresponsabilidade afetiva, ou essa irresponsabilidade afetiva não gera mais impacto sobre nós. Passa a passar desapercebido na nossa vida, porque nós não precisamos mais dos reflexos que essa irresponsabilidade afetiva gerava no nosso sentir. Então, não é continuar submetido, é compreender que existe uma raiz. E a partir dessa raiz é entender o que você escolhe para a sua vida a partir dali. Então, por exemplo, você entende que você tem uma pessoa que é uma chefe sua, um chefe seu, que age com irresponsabilidade afetiva junto à sua vida. Aí você vai lá, você faz uma dinâmica sistêmica e você identifica a raiz. Depois disso, você vai fazer uma avaliação. Você vai falar, Kátia, mas esse trabalho, ele é muito importante para mim. Ele entrega oportunidade de contribuição, de prática do meu propósito de existência. Eu sinto que eu sou reconhecida, eu sinto que eu tenho oportunidades de crescer, de me desenvolver. Mas o que me frustra muito é a forma como eu estou sendo tratada por essa chefe, por esse chefe. E aí, quando você faz esse diagnóstico, essa chefe, ela não vai deixar de ser o que ela é. Mas talvez você faça a opção de permanecer no trabalho, porque todo o restante do contexto faz mais sentido para você do que abandonar, tendo em vista que agora a chefe continua uma irresponsável afetiva, mas não gera mais impacto, não gera mais dor, não gera mais humilhação, não gera mais sofrimento. E aí tudo bem, porque o outro gera em você aquilo que você sente. Se você para de sentir, perde o significado. Então, se ainda existe uma dinâmica sistêmica, por mais que você tente não sentir, você não consegue. Mas depois que a dinâmica sistêmica acontece, ressignificar a forma de sentir e interpretar o papel do outro é possível. Cabe a você escolher. E não existe certo ou errado. Não existe fazer o papel de bobo ou não. Mas existem circunstâncias que justificam você escolher estar aonde você deseja estar. Às vezes existem outras formas de se relacionar com aquela dinâmica que faça sentido para você estar ali. Agora, uma coisa importante: existe um padrão. Esse padrão adotado foi que você
se tornou refém, vítima daquele responsável afetivo, daquela responsável afetiva. Mas quando você corrigiu sistemicamente, você é livre para mudar o padrão. Esse padrão normalmente potencializa pensamentos vitimizadores, pensamentos esquivos, porque você começa a se esquivar de assumir para tentar minimizar essa irresponsabilidade que atua sobre você, e você muitas vezes é, você potencializa o prestativo, porque através do prestativo você tenta também atender a expectativa e mudar a conduta do irresponsável afetivo. Quando você fez a correção, você entende que você não vai mudar o outro, mas você pode mudar o seu prestativo, você pode mudar o seu esquivo e você pode mudar o seu pensamento vitimizado. Antes da correção sistêmica, você não consegue. Depois você consegue, mas para isso, você precisa olhar para esses padrões. Você precisa olhar para esses padrões, identificar quais são as comunicações que começam internamente em você e se propagam, gerando atitudes, escolhas na sua vida, e começar a perceber como esses pensamentos, essas atitudes, podem ser ressignificadas. Então, muitas vezes, no processo de mentoria que nós aplicamos, eu já convidei vocês várias vezes a compreender como funciona, que é o Mentes, nós fazemos exatamente isso. Nós primeiro identificamos, compreendemos que não adianta julgar, condenar, se afastar do outro, se não mudarmos um padrão sistêmico. Na sequência do padrão sistêmico, precisa ser revisto o padrão sobre a postura de vida e ressignificar essa postura de vida. Ressignificar a forma de se relacionar com aqueles irresponsáveis afetivos. Porque senão a gente só troca o nome. A gente se afasta de um, critica, julga, e daqui a pouco o outro vem para a nossa vida. E aí vem aquele discurso de que eu só me envolvo com relacionamentos abusivos. Mas se você só se envolve com relacionamentos abusivos, ou você não corrigiu sistemicamente, ou você não conseguiu mudar o padrão e os seus pensamentos relacionados à vitimização, a postura vitimizada, a forma de pensar vitimizada, a forma de pensar potencializando o seu esquivo, o seu prestativo, continuam altas. E muitas vezes você não consegue perceber isso e você começa a ir você troca o culpado. Você deixa de apontar para o culpado, que é o responsável afetivo, e aponta como culpado a constelação ou o constelador por não ter dado certo. Tá vendo? Não deu certo, não funcionou comigo. Não é que não funcionou com você. É que existe um caminho neural tão fortalecido na forma de pensar e de se colocar que você continua condicionado àquela responsabilidade afetiva, mesmo sem precisar estar nela, mesmo sem precisar estar junto a ela. Então você fica prestativo, é aquele que fica o tempo todo tentando prestar serviço, fazer algo mais profundo para atender a expectativa do outro, fica com a bandeja na mão, tentando atender o tempo todo a expectativa do outro. Fica o tempo todo trabalhando a serviço do outro. O próprio nome já traduz o que é ser prestativo. É tentar ser prestativo o tempo todo para ser reconhecido pelo outro, para ser reconhecido por aquilo que você faz, achando que assim você vai reduzir a irresponsabilidade afetiva do outro. Mas isso é em vão. Isso é em vão. Porque, na verdade, o que você precisa é mudar o seu padrão de pensar e de agir. Então, soltei sistemicamente, eu preciso mudar o meu padrão de pensar e agir e mudar o meu foco. O meu foco não é mais buscar um culpado, mas é olhar para a oportunidade de desenvolvimento que existe a dispor de cada um de nós e que muitas vezes, quando nós vivemos uma submissão a esse tipo de situação, nós nos perdemos do processo, até achando que o crescimento, o desenvolvimento, a conquista, a vitória não são para mim.
Mas, na verdade, todos nós temos o direito de crescer, de evoluir, de se desenvolver. O que acontece é que nós deixamos de acreditar nisso ou de focar nisso e passamos a ter um outro foco, buscar culpados. A partir daí, nos colocamos diante da vida numa postura de submissão. E essa postura, às vezes, ela não é só uma postura emocional. Às vezes, até uma postura física. Eu faço atendimento a várias pessoas do mundo corporativo. E uma queixa constante de uma pessoa é que ela não é vista como capaz de assumir as funções que ela deseja assumir. E ela vai lá, ela se prepara, ela se prepara, ela se prepara para isso, e de repente vem uma avaliação e, de novo, frustra no sentido de não ser vista com todos esses potenciais. Aí um dia eu fui na empresa e eu encontrei com essa pessoa chegando na empresa, no saguão, na recepção. Eu estava com uma outra pessoa da equipe conversando, vi e disse: Nossa, olha a pessoa chegando. Na hora em que ela percebeu que eu a vi, ela fechou o corpo dela, abaixou o corpo e foi me encontrar na minha direção desse jeito. De braço cruzado, cabeça abaixada, ela estava entrando normal no saguão. Quando ela me viu e viu que tinha uma outra pessoa da equipe com ela, ela se curvou e entrou desse jeito. Então, sem perceber, ela estava já se colocando numa condição de incapacidade, de inferioridade. E ela faz todo um trabalho para demonstrar o potencial, mas os caminhos neurais e a memória física dela estava fazendo o quê? Levando ela para a condição contrária. Quando eu percebi isso, depois de um tempo, saí ali da empresa e passei uma mensagem para ela, disse: vamos discutir um pouquinho a sua postura física. Olha, Fernanda, como isso é importante, né? Vamos discutir a sua postura física. E ela me disse: eu nunca tinha prestado atenção. Agora eu entendo a dor na minha cervical, nas minhas escápulas. Agora eu entendo a dor no meu pescoço. Kátia, eu comecei a me dar conta que eu passo o dia inteiro na empresa com a cabeça tendendo a ficar mais para baixo. Então, às vezes, a gente não percebe que essa submissão ela vai além de um sentir e de uma comunicação interna. Quando nós tomamos uma consciência diferenciada, nós começamos a nos relacionar com a vida através de outras interpretações. E lendo aqui o que a Eliana colocou, que uma pessoa escreveu no YouTube, a Delisete escreveu no YouTube: a minha mãe era submissa ao meu pai, eu vivo isso no financeiro e o marido é assim comigo e filhos. Temos que pedir para ele. Eu nunca consegui ser independente no financeiro, Delisete. É importante você buscar a raiz de toda essa dinâmica. Da mesma forma que eu estou colocando aqui, né? O quanto nós nos submetemos a situações. Se você está se sentindo ainda submetida, é porque existe uma raiz que não é a sua relação com o seu marido, ou a relação do seu pai com a sua mãe, mas aquilo que antecedeu tudo isso, que gerou um padrão de repetição. Então é importante olhar individualmente e entender aonde se desencadeou esse padrão de repetição. Gente, 7h58, o que aconteceu com o nosso tempo? Simplesmente voou. Cara, impressionante. Vamos fechar os nossos olhos, então, sentindo gratidão por todo o aprendizado que nós vivemos hoje. E eu quero convidar a cada um que está aqui agora nessa live, ou a todos que ainda irão passar por essa live, a viverem uma reflexão a respeito dessa situação que envolve a irresponsabilidade afetiva. Talvez, sem perceber, nós possamos estarmos nos colocando também como irresponsáveis. Talvez até tentando repetir um padrão e não nos demos conta disso. Talvez nos sintamos submetidos
E agora temos a oportunidade de encontrar um novo caminho e ressignificar toda essa postura diante da vida e a relação que nós estabelecemos com ela. Fazemos uma reverência, podemos voltar. Para vocês da live, um grande beijo, Deus abençoe.